Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, me solidarizo aqui com os meus companheiros do PL, o Nicolas e o deputado Jordi. De fato, Jordi, a briga aqui é muito baixa e é da cintura para baixo. Assim age a esquerda. E nós, a direita, não temos o mesmo capricho que eles, porque nós temos um pouquinho mais de equilíbrio e acabamos ficando aí sempre na berlinda. Mas minha solidariedade. Senhor presidente, quanto ao projeto apresentado pela deputada Sheridan, que foi nossa companheira aqui de parlamento no último mandato, o projeto é perfeito porque sempre que há qualquer projeto que proteja a criança e que aumente a punição desses criminosos, sempre terá a aquiescência desse deputado. O relatório da deputada Laura Carneiro também está perfeito e por isso vamos votar a favor. Todavia, senhor presidente, é preciso aqui fazer coro com os meus companheiros parlamentares do PL e outros mais aqui da direita, que a esquerda sempre trabalha com a hipocrisia. Hipocrisia com H maiúsculo, senhor presidente. E me causa aqui espécie sobre esse assunto da pedofilia vir agora em baila por conta do vídeo do Felca. O Felca, com certeza, fez o vídeo aí com a melhor das boas intenções, e ao assistir o vídeo, inclusive, eu notei que ele disse que seguia alguns meninos lá que eram influenciadores e chamaram ele de pedófilo. E foi por isso que aquilo atinou nele a curiosidade e ele, então, fez um trabalho investigativo. Então, parabéns ao Felca. E, possivelmente, a lei aqui, que se for aprovada, será chamada de Lei Felca no futuro, porque o presidente da Casa chamou para quarta-feira que vem uma sessão geral somente sobre esse assunto. Até aqui, tudo bem. Mas o que me causa espécie, senhor presidente, é ver a motivação da esquerda nesse momento como, de maneira geral, apoiar esse tipo de projeto. Explico por quê. Meus companheiros aqui já falaram, mas em 2017, quem apresentou aqui na casa a denúncia sobre o homem nu lá do MASP foi esse deputado que aqui está. Eu fiz um vídeo falando da tribuna da casa e o vídeo foi retirado da internet por conta do Ministério Público, que disse que eu estava falando demais. E quem foi que entrou contra o vídeo foi o pessoal da esquerda que aqui está. E o que é que eu mostrava ali, a minha indignação? Uma criança sendo levada ao museu e tocando num homem pelado. E eu fui alvo da esquerda, fui alvo de chacota e alvo até de processo por causa disso. Outra coisa, nós votamos aqui, há alguns dias atrás, a questão da castração química. Vou dar aqui agora uma informação, Jordi, que você talvez não saiba. Em 2011, o primeiro projeto sobre castração química apresentado na casa foi meu. Só que ele não chegou a circular, porque quem presidia a Câmara dos Deputados era um deputado do PT, deputado Marco Maia. Sabe o que ele fez com o meu projeto? Ele arquivou de imediato, dizendo que ele feria a Constituição Federal na questão da tortura, esquecendo que quem tortura as pessoas são esses predadores sexuais. Mas a esquerda agora, tendo a oportunidade, porque houve uma lucidez e o projeto começou a caminhar de um outro deputado sobre castração química, a esquerda foi contrária a isso. Nós explicamos aqui o porquê. Senhor presidente, eu vou citar aqui alguns nomes, como Sidney Cook. Esse homem era do Reino Unido. Ele era um predador sexual infantil. Ele foi preso e, numa audiência pública com o juiz, questionado, ele disse assim: se me soltarem, abusarei de crianças novamente. Francis Evard, da França e da Bélgica, 6 semanas depois de sair da prisão por abuso de crianças, praticou de novo pedofilias numa série de crianças que sofreram em suas mãos. Aqui no Brasil, Adonias Jesus da Silva foi liberado da prisão e cometeu uma série de abusos sexuais contra crianças e as assassinou depois disso. Está aqui o Jordi, que pode me falar sobre o vampiro de Niterói, que avisou: se me soltarem, eu abuso e mato de novo. Aí eu pergunto aos deputados da esquerda que aqui estão, o que se faz com um cidadão desse? Porque a castração química era a única coisa que poderia colocar um freio na sua libido. E, quiçá, no seu desejo dessa promiscuidade. Mas isso não acontece. Porque a esquerda só vota aquilo que é conveniente para eles. Nesse momento, a esquerda toda se junta exatamente porque viram a força das mídias sociais. E eles estão morrendo de medo da eleição do ano que vem. Só por isso, povo brasileiro, não se engane. Não há aqui nenhum tipo de apelo emocional por causa das crianças. E eu explico por quê.
A Comissão de Direitos Humanos aqui dessa casa, em outras presidências, fizeram um seminário LGBT, isso tem em vídeo. Uma psicóloga que foi aplaudida quando disse assim: se o seu menininho de 6 anos de idade, de 5, estiver dentro do banheiro com outro menininho, ele estiver tocando no órgão sexual do outro menininho, deixe o menininho se descobrir. Ele está brincando, ele está se descobrindo sexualmente. Isso falado dentro desta casa. E na época nós denunciamos como sendo erotização precoce e, mais uma vez, uma saraivada de perseguição da esquerda sobre deputados de direita como eu. Quem foi que apresentou aqui o kit gay? Lembram disso? Foi o nosso presidente Jair Bolsonaro, apresentou como nossas crianças estavam sendo sexualizadas nas escolas. E o que foi que a esquerda fez? Ridicularizou, simplesmente nos expôs ao ridículo e nada aconteceu. Por conta dessas coisas, senhor presidente, nós ficamos aqui nos perguntando qual é de fato a intenção da esquerda nesse momento. Já foi citado aqui, mas é bom relembrar. Em 2024, a atriz Antônia Fontinelli entrou com uma ação, denunciando inclusive esse vídeo desse rapaz chamado Ítalo, o mesmo vídeo feito pelo Felca. E ela teve o vídeo derrubado e ainda teve que pagar uma multa, porque ela expôs o vídeo do Felca. Esse Ítalo estava sendo investigado já desde o ano passado, mas somente depois que o vídeo do Felca tomou a proporção que tomou, é que o Ministério Público retirou o vídeo dele do ar. Então, o que é que acontece no nosso país? Será que o Ministério Público e essas entidades judiciais estão tomadas por pessoas de esquerda que só se apavoraram agora porque o leite entornou, porque azedou tudo? Vejam só o que aconteceu com a ministra Damares, quando ela fez uma denúncia em vídeo sobre da ilha de Marajó. O Ministério Público pediu 5 milhões de reais de indenização. A Xuxa, a rainha dos baixinhos, fez um abaixo-assinado contra a Damares com 30 mil assinaturas para que ela não pudesse assumir o seu mandato de senadora. E o que é que Damares fez? Denunciou a pedofilia lá na ilha de Marajó. Me dá aqui uma coceira no ouvido quando eu vejo os deputados de esquerda falarem é pelas crianças, é contra a pedofilia, é agora nós temos que fazer. Por que somente agora? Por que não fizeram quando deputados da direita assim falaram, quando deputados de centro assim falaram? Nós já temos aí o ECA e o Marco Civil. Aliás, o vídeo do Ítalo, o canal do Ítalo só caiu porque usaram com base o ECA e o Marco Civil da internet, por isso conseguiram derrubar o canal dele. Já existem leis para isso. Vamos apertar as leis? Vamos endurecer essas leis? Vamos endurecer essas leis como estamos fazendo aqui agora com o projeto de lei 2857. Agora, usar isso para regulamentar, no afã de regulamentar as mídias sociais, quererem censurar as mídias sociais, aí, senhor presidente, digo aos navegantes, aí o buraco é um pouquinho mais abaixo, nós não estamos aqui com os olhos fechados e nem tapados. Então, senhor presidente, o que nós precisamos de fato é proteger as nossas crianças contra essa adultização, erotização precoce e a sexualização delas. Quantas vezes nós denunciamos aqui, deputado Jordi, os abusos nas escolas? Os livros que nós conseguimos retirar, não só denúncias feitas aqui, mas em câmaras municipais, em câmaras estaduais, de livros sendo entregados na escola pública, ensinando as crianças erotizando-as precocemente. É assim que nós temos que falar, porque o que passar disso, isso pode ferir o ouvido das pessoas que estão aqui nos assistindo. Mas nós nunca fomos ouvidos. E agora, de repente, como que num passe de mágica, até o governo Lula, governo Lula que está aí há 7 meses, repito, 7 meses sentado lá no Ministério da Justiça, em cima do Cadastro Nacional dos Pedófilos. Não querem que as pessoas saibam quem são os pedófilos. Eu estava nos Estados Unidos da América o ano passado, Jordi, com a minha família, e de repente no celular de todas as pessoas que estavam comigo dentro da casa, apareceu uma notícia: há um pedófilo na área de vocês. Que nós chegamos lá para ficarmos em uma casa, entramos na casa e de repente apareceu: há um pedófilo que está aí perto de vocês, dê o endereço dele, para que as pessoas fiquem atentas. Então, veja só, países onde a democracia é muito mais madura do que a nossa já fizeram, mas o governo Lula, o governo que agora quer mandar um PL aqui para proteger as crianças, por que é que o governo Lula não aprova esse Cadastro Nacional de Pedófilos? Está lá há 7 meses, repito, há 7 meses, na mão do ministro da Justiça. Por que é que a esquerda não votou conosco aqui o aumento da pena para crimes hediondos? Eles protegem os seus criminosos, essa é a realidade. No nome dos direitos humanos, praticam mais direitos dos manos. E aí nós é que ficamos aqui, a berlinda,
Senhor presidente, não apenas esse projeto, mas qualquer outro projeto que for apresentado a esta casa, esse deputado ficará atento e votará sempre, para que se aumente penas, até que se chegue a um consenso. O que não podemos é fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Tem que ser muito maquiavélico, abjeto, para poder se utilizar de uma pauta justa e cara, não só para a direita, mas para toda a população, de proteção às crianças, para poder, logo após, pedir regulamentação das redes. Eu quero aqui retomar alguns fatos que aconteceram não tem muito tempo, mas a internet acaba tendo uma velocidade muito grande, parece que as pessoas esquecem o que aconteceu. Há pouco tempo atrás foi lançado um filme chamado O Som da Liberdade, que relatava tráfico sexual, principalmente de crianças, no mundo todo. A esquerda não só fez chacota, mas como promoveu o cancelamento desse filme. Aqui nessa casa, PT e PSOL votaram contra o aumento de crimes hediondos, que abarca crimes como, por exemplo, estupro de vulnerável, que são de menores de 14 anos. Votaram contra. Votaram contra a castração química para estrupadores. Votaram contra. Que incluía também o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Já se passaram meses. O que o Lula, presidente da República e do Partido dos Trabalhadores, fez? Até hoje não fez esse cadastro de pedófilo e predadores sexuais. Há pouco tempo atrás, a Fontinelli fez um vídeo denunciando esse Ítalo Santos, que agora está em voga, com o vídeo do Felca. Sabe o que aconteceu? A justiça derrubou o vídeo da Fontinelli. Por que agora a esquerda se juntou ao vídeo do Felca para poder denunciar algo que, na verdade, não estão denunciando nada, porque não fizeram nada contra o devido problema, mas se aproveitaram da sensatez, da popularidade do rapaz, para poder ter uma oportunidade para colocar de fato o que eles querem, que é a regulamentação das redes. Nem disfarçaram. No mesmo dia, Rui Costa anuncia que vai mandar um PL aqui para esta casa para poder regulamentar as redes. Agora, Ilha do Marajó, eu fiz um vídeo que atingiu quase 100 milhões de visualizações. Nós levantamos milhões em dinheiro, em arrecadação para essa ilha. A gente entrou em contato com diversas famílias de lá. Eu tenho vídeos aqui de pessoas que receberam essa ajuda, pessoas que ficaram lá mais de um mês sem nenhum tipo praticamente de recurso, a não ser os nossos, para poder estar lá ajudando essas pessoas. E sabe o que a esquerda fez? Debochou da Ilha de Marajó, debochou das denúncias, porque o que está acontecendo hoje parece que Magno Malta, de que Damares estavam jogando futebol, né? Porque essas denúncias têm anos e anos e anos. Quem instaurou a CPI, por exemplo, da pedofilia foi Magno Malta e com diversos parlamentares, inclusive dessa casa, que estavam lá. Então não é nada novo. Você sabe disso muito bem. Não é nada novo. O que é novo, entre aspas, é a desfaçatez da esquerda de usar isso para poder colocar como se estivessem preocupados com crianças e adolescentes. Agora, o que a esquerda de fato já fez para poder proteger as crianças e adolescentes, senhores? Ano que vem, faz 18 anos que o PT vai estar no governo, no executivo desse país. O que eles fizeram para poder aumentar as penas para pedófilos? Ai, Nicolas, mas aumentar penas para pedófilos não resolve. Tá. Então vamos fazer uma nova constituinte? Vamos propor prisão perpétua para quem faz crimes contra crianças nesse âmbito horrendo? Vamos ver quem vai estar favorável? O que eles já estão fazendo para poder defender as crianças e tirá-las como mão de obra do crime organizado? Não combatem nem o crime organizado. Sabe o que é defender a criança e o adolescente? É impedir com que ela tenha contato a conteúdos precoces e que sexualizam, que seja de baixo calão. Como, por exemplo, vamos falar de adultização, senhores? Agora vamos pegar no calo deles, Jordi. Vamos falar de adultização? Então vamos ser contra, então, crianças estarem, por exemplo, na parada LGBT, que tem um monte de música lá que sexualiza a criança, né? Gente nua, que coloca lá um monte de música promíscua, música que tem baixo calão. Ou seja, ninguém vai falar disso agora, porque o STF está prestes a liberar a criança na parada LGBT. Ou seja,
Quando uma mãe traz um filho para amamentar aqui em casa, nessa casa, aí é uma confusão. Quando um pai leva uma criança para o meio de um monte de gente que está seminua, que inclusive faz sexo ali, e não é eu que estou falando isso não, pode ver aí um monte de matéria aí, inclusive da época da Liga, quem lembra, lembra. Fazendo lá um monte de camisinha embaixo de árvore, com um monte de música erótica e pornográfica, aí tudo bem. Aí é a salva de palmas, meus parabéns. Quem vai combater essa utilização aí, hein, presidente? Porque, peraí, quer dizer então que para poder proibir uma criança de ler a Bíblia dentro da escola, vamos lutar contra isso. Mas para poder proibir uma criança de ouvir música de baixo calão, eu digo mais. Por que ninguém está falando sobre as crianças que são usadas em clipe de funk? MCs com 12 anos, fazendo música que eu não consigo comentar aqui. Por que ninguém se revoltou quando, por exemplo, teve uma apresentação lá na Escola Municipal do Rio de Janeiro, que o tema da música era Cavalão Tarado. Com uma música assim, eu não vou repetir aqui, porque eu sei que também pode ter criança ou adolescente que assiste meus vídeos. Agora, por que ninguém se revolta com isso? Pelo amor de Deus, gente. Tá de sacanagem. O símbolo das feministas é Simone de Beauvoir, que em 1943 foi acusada por corrupção de menores, e inclusive perdeu a sua licença de estudo pelo Ministério de Educação da França. E aí? Ou seja, por que é tão difícil não observar de fato a realidade? Ninguém que eu não estou querendo fazer aqui palanque político, não. Graças a Deus, eu sou muito bem votado em Minas Gerais. Agora, vem me falar que isso não é verdade? Quem que aqui, há pouco tempo aqui, estava batendo palma quando o Drauzio Varela abraçou uma pessoa que foi presa por estupro, morte de menino e tentou reduzir a pena dela 2 vezes? Mas era uma trans, aí tem que abraçar. Gente, só pelo fato do Bolsonaro ter falado que, e eu estava lá nesse dia, ele foi visitar a casa de venezuelanos no meio da pandemia, as meninas que estavam lá gostavam dele, e aí ele foi e usou um termo errado, que pode até falar, pô, pintou um clima, mas quando você fala, pô, vou passar o trator, quer dizer que você pega o trator e joga em cima da pessoa? Ele falou, pô, pintou o clima, eu fui lá e fui conversar com elas. Eles colocaram como se ele fosse pedófilo. Agora, um médico que vai lá e abraça uma pessoa, imagina se o Bolsonaro tivesse abraçado, feito uma entrevista com uma pessoa que foi presa por estupro, foi condenada por uma morte de um menino, e era trans. O que aconteceria? Já era, amigo. Ou seja, vamos colocar os pingos nos is aqui. Mais uma vez, repito, a esquerda votou contra todos os aumentos de pena e medidas contra pedófilos aqui nessa casa. Eu apresentei um projeto aqui que inclui, no artigo 240B no ECA, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, divulgar, compartilhar ou permitir, ainda que a título gratuito, conteúdo digital que sexualize, adultize ou exponha criança ou adolescente de forma a induzir ou explorar sua imagem para fins sexuais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Se o agente for pai, mãe ou responsável ou se o agente obtiver alguma vantagem econômica para tais práticas. Vamos ver quem vai assinar isso aqui. Já tem mais de 100 assinaturas de líderes como do PSD, como do PP, como do Novo, como do PL. Isso aqui ultrapassa o nível mesquinho que muitas vezes tem nessa casa aqui. Senhor presidente, para concluir. Para concluir. Mesquinho aqui nessa casa, somente um debate ideológico. Olha o que estão fazendo aqui conosco. Já, inclusive, me colocaram também nesse mesmo bolo, como se eu estivesse defendendo alguma coisa daquilo que eu sempre acuso. Os fatos não negam. Os fatos não negam. Vai ficar para sempre que o PT e o PSOL votaram contra castração química, contra o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais aqui nessa casa. Essa é a realidade. O resto é narrativa, senhor presidente. Senhor presidente, eu tomei aqui a iniciativa de falar agora pela liderança, porque esse é um debate que deveria acontecer de uma forma saudável, até porque esse é um tema muito caro, é um tema que todos nós queremos fazer com que avance para que haja proteção das crianças e da adolescência, mas diante de algumas falas que eu ouvi aqui, assim, eu não posso ficar calado. O deputado Helder Salomão fez uma fala muito infeliz aqui, dizendo que a direita é conivente com esse tipo de crime que está acontecendo, com aquilo que foi denunciado pelo influenciador Felca
por não ser favorável à regulação das redes sociais. Isso é canalice. Isso é canalice, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Helder. Mas querer utilizar esse fato para chegar a um fim que eles sempre buscaram, que é a regulação das redes sociais, isso é uma canalice sem tamanho. Ninguém aqui é favorável a pedófilo, ninguém aqui é favorável a essas práticas. Pelo contrário, essa sempre foi nossa pauta. Combate à pedofilia, combate a predador sexual, a proteção da infância e adolescência. Nós fomos favoráveis à CPI da Ilha do Marajó, que nenhum de vocês assinou, inclusive. Eu fui à Ilha do Marajó e eu vi lá o quanto que aquelas crianças sofrem com o descaso do governo federal, com o descaso do poder público, a precariedade do serviço público, a precariedade nas investigações, uma cultura que inclusive está já enraizada lá na Ilha do Marajó. Estive lá em Breves e em Anajás. E as crianças, elas são abusadas porque é uma prática comum nas famílias. E eles não assinaram a CPI da Ilha do Marajó, sabe-se lá por quê, né? Quem é favorável a essas práticas são vocês, que votaram contra o projeto de castração química de pedófilos. Ah, eu não admito uma pena tão dura contra pedófilo. Pedófilo também é ser humano. Tirar a masculinidade. Ouvi deputado falando isso aqui. Quem votou contra o cadastro de pedófilos, quem vetou o projeto, foi Lula. Até hoje não implementou o cadastro de pedófilos. Quem sempre achou que era arte, cultura, passar a mão em peladão, como aconteceu naquela exposição do MASP, foram vocês. E agora quer vir com essa conversa fiada, dizendo que regulação de rede social é a solução para isso. Não, não é. A regulação de rede social é algo muito maior do que esse problema que nós temos que atacar. Nós temos que atacar o problema, sim, do que está acontecendo nas redes sociais com relação à pedofilia, aos desafios de crianças e adolescentes, mas não usar isso como um palanque político, uma plataforma para que vocês consigam censurar as redes sociais, porque vocês estão pensando nas eleições, porque tomam um pau nas redes sociais. Essa que é a grande verdade. E a outra canalice aqui, a revogação da lei de alienação parental, que nós nos posicionamos aqui de uma forma muito séria, madura, de que é uma lei que precisa de aprimoramento. É uma lei que ela não pode permanecer da forma que está, mas não pode ser revogada. E há um lobby feminista para a revogação dessa lei. É isso que está acontecendo. E aí vem alguns coletivos desses aqui conversar conosco, nós falamos de uma forma muito respeitosa, falamos que inclusive nós queremos um debate sério aqui com audiências públicas, para que possamos nos debruçar sobre essa temática, nos aprofundar para chegar à melhor solução para as crianças. Não é para feminista nem para os pais que sejam abusadores, que esses têm que ser responsabilizados também. Mas aí olha só, esse pessoal que estava aqui pedindo que houvesse a revogação da lei de alienação parental, estão aqui, ó, expondo aqui, ó, a minha cara nas redes sociais, falando, sabe o quê? Vamos mostrar os santinhos do lobby da pedofilia. E aí me atacam aqui dizendo que o MPE pediu a minha inelegibilidade, inclusive eu fui absolvido pelo TRE por unanimidade, por essa baboseira que colocaram aqui, começam a colocar um monte de coisa aqui para me atacar. Investigado por atos antidemocráticos. É engraçado, né? Vem aqui, todas dóceis, conversar conosco, pedindo para que houvesse a revogação. Nós nos posicionamos de uma forma madura, para que haja uma conversa, para que haja um diálogo, para que a gente chegue no melhor caminho para proteger as crianças, mas como elas não estão tendo as suas reivindicações atendidas, aí nos atacam. Inclusive, aqui ó, coletivo Mães na Luta, Educação Sem Traumas, colocaram também aqui, ó, eu e o Paulo Bilinski, olha a conversa que elas simulam aqui, ó. Carlos Jordi e Paulo Bilinski articulando na Câmara. O que será que eles falaram? Palpite? Nós começamos. Aí eu estou falando assim, é uma simulação. Ela errou 6 tiros e o único que acertou foi nela mesma? E aí o Paulo Bilinski fala,
Por isso, mulher que atira assim é alienadora. Olha a canalice, insinuando que o Paulo Bilinski assassinou a sua ex-namorada. Esse pessoal aqui que está pedindo que haja a revogação dessa forma assodada da lei de alienação parental. A Márcia Tiburi compartilhou. Eu vou processar todos esses aqui, inclusive a Márcia Tiburi. Márcia Tiburi, para quem não se recorda, é uma petista de carteirinha que disse que ela via uma lógica no assalto. Ela disse que há uma lógica no assalto, que a pessoa ela não tem aquilo, ela está num regime capitalista selvagem, como ela não tem, ela pode tomar aquilo à força de alguém, e ela vê uma lógica no assalto, defendendo o assaltante. E aí esse pessoal quer nos rotular de pedófilo porque nós estamos defendendo aqui a criança, porque nós queremos que a lei de alienação parental ela possa ser tratada de forma séria, para que nós possamos encontrar um texto melhor para as crianças. Eu sou pai de uma menina de 2 anos e 7 meses, e eu quero sempre o melhor para minha filha. Vai me chamar de pedófilo? Que absurdo é esse? Eu sou exemplo na minha casa. Para um pessoal como esse ficar me atacando dessa forma inescrupulosa. É por isso, senhor presidente, que nós vamos fincar o pé aqui para que haja um debate sério sobre a lei de alienação parental, não permitir que ela seja revogada dessa forma por esse pessoal que não respeita o debate democrático. E também buscar que haja, sim, uma regulação séria para conteúdo de pedofilia, conteúdos que incentivem desafios contra crianças e adolescentes, e não fazer essa regulação censura que estão buscando a esquerda e os governistas de forma oportunista. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado.